o brasileiro, ele, por muito tempo, foi um povo que se virava, né? A gente tem aquela premissa de que o brasileiro, ele tem um jeitinho, né? Desde a época ali da Guerra das Vacinas, né? O protestos da Guerra da Vacina no Rio de Janeiro, que aí os marinheiros eles se revoltaram contra a Marinha, e aí você criou uma geração inteiramente voltada a uma certa autonomia, né? Se você não é do governo, né? Você não é militar, você acabou criando ali uma cultura, né, digamos assim, de que o Estado ele não é mais confiável, né? Obviamente que foi antes da revolta da vacina, mas a revolta da vacina foi um evento de dimensão muito grande nos termos de mudança cultural. E de lá para cá criou-se algo que virou esse embrulho, né? Que hoje em dia a gente tem, entre aspas, né, como o cara que se vira, né? Que tem um jeitinho para tudo, né? Aquele cara que ele é pobre, fudido, tem nada, ganha um salário mínimo, às vezes nem isso, mas tá ali, né? Consegue tirar comida, consegue resolver os problemas. De certa forma, isso virou o homem brasileiro. A gente pode fazer um paralelo com o homem americano ou com outros povos também, né? Você tem ali o homem europeu, ele era um homem relativamente da terra, né? Da fazenda. Ele era um cara que tinha que saber se virar tanto em campo. E o homem europeu da cidade, ele é aquele cara que tinha que ser um polimata, né? A gente tem o tal do Da Vinci, ele era um polimata. Polimata significa uma pessoa que sabe de muita coisa. Da Vinci, ele era artista, engenheiro, falava várias línguas. Então esse era o homem europeu, né? O cara que... Não exatamente todo homem europeu, mas aquela ideia de sociedade que todo mundo queria ser, né? Que era um cara que sabia falar várias línguas, sabia dominar as artes, ciências, né? O americano é aquele cara que, por conta dos furacões, né, desastres ambientais, das crises, né, dos alarmes da propaganda, da mídia, né, os jornais, ele acabou saindo dos centros e povoando o extremo oeste, né, e o sul também, por vários motivos históricos, sejam questões de intérprete da natureza, seja por questões políticas, né, até questão de guerra também, né, crises e tudo mais. E havia também incentivo do próprio Estado para que você povoasse esses extremos, né. A gente teve aqui algo parecido com o Juscelino Kubitschek, que era nas rodovias, para que, assim como os bandeirantes, né, povoassem o resto do Brasil, que tem suas dimensões continentais. Então, os bandeirantes povoaram o Brasil no sentido de desbravar, conhecer, né? Criar vilarejos, microcidades, assim, exploração. Juscelino Kubitschek criou a infraestrutura para isso, né? As pessoas pensam muito em Brasília, mas na verdade não foi só Brasília, né? Até chegar em Brasília também. E geograficamente Brasília fica no centro do Brasil, mas mais pro oeste do que pro centro de fato, ou pro leste. Então ali o homem brasileiro ele tinha que ir pro oeste, ele tinha que sair, se mover e se virar. Se você não tá no centro, que seria Rio de Janeiro, São Paulo, né? Minas, até o sul também, você não tem as regalias da cidade. Você não é aquele cara que tem a farmácia perto, né? Você não é aquele cara que tem os grandes mercados, né? O sapateiro. Não é... Na época já era luxo. Hoje em dia a gente pode fazer outros tipos de comparações como shopping, farmácia também, né? E outras coisas. Mas no geral seria isso. Você não tem a cidade perto de você, que significa você não tem nada perto de você, né?
Você tá longe de tudo, né? E aí, o, o europeu, quando ele estava longe de tudo, ele buscava desenvolver pequenas sociedades, né? Ou ele estava longe por conta de guerras, geralmente era por causa de guerras. Você tem ali a Roma, né? Que Roma pegava da área mais mediterrânea, né? Os povos ibéricos e rumo ao norte. Não tendo muito sucesso ao norte, tanto é que você tem ali ainda a própria cultura do norte da Europa é protestante, né? Porque Roma não conseguiu atingir todo aquele local. Mas chegou ali até onde dava. O europeu ou era romano ou era o cara que fugia dos romanos. De qualquer forma, ele tinha que se virar. Porque o homem romano ele também era um polimata. E o europeu ele também tinha que ser. O americano tinha que ser o faz tudo no sentido de eu tô longe da cidade, não tenho acesso a medicamentos, não tenho peão para construir minha casa, eletricista, não tenho nada disso, mas eu preciso de tudo isso. Logo eu mesmo vou fazer. E até no exército ele aprendia isso, de certa forma. Havia um incentivo do Estado para isso. Uma coisa interessante na cultura americana é que, não agora, obviamente, né? Muita coisa mudou de lá para cá, não só lá, no mundo todo. Mas há quase 100 anos atrás, ou até quase 100 anos atrás, bora botar 80 anos atrás, você tinha um incentivo do Estado que você conseguia realocar o jovem para ele ser um cara autossuficiente em todo sentido que você puder imaginar. Todo mundo conhece aquela cultura do escoteiro, né, e tudo mais. Então a criança com 10 anos já entrava nesse ritmo, né, de saber se virar, seja de uma forma de sobreviver na floresta ou sobreviver na cidade, no sentido de você lidar com o seu ambiente, suas casas, tudo mais. O brasileiro também tem isso, não pelos mesmos motivos, alguns motivos parecidos, outros nem tanto, mas no geral isso é natural de vários povos, de um jeito ou de outro. No Brasil, além da revolta da vacina, que fez com que, infelizmente, criou-se essa questão até das favelas, né, as primeiras favelas. A palavra vem de favos, né? A planta favos, que estava ali nos morros do Rio. Criou-se várias casas ali. É uma zona que o próprio governo, né, o Estado, ele não tinha nem acesso direito e nem vontade, né? Porque era um morro, né? Quem que vai construir no morro, né? E lógico, você construir, eu digo isso como arquiteto, você só constrói em morro se você não tiver muita opção. Se só o terreno que você também tem que ter dinheiro, né? Fazer estrutura ali e tudo mais, fundação. Mas no geral ninguém quer. É sempre um terreno muito caro para construir. É barato de comprar, mas é caro para construir. Então, é isso. E aí o brasileiro ele criou essa cultura de fazer tudo não só por esse motivo. Você tem a Era Vargas também, né? Que teve muita coisa boa da Era Vargas, mas também teve muita coisa ruim, né? Pelo contexto das guerras, né? Mundiais. Ele acabou ficando muito paranoico. E aí vários povoados do interior acabavam sofrendo repressão, né? Até os novos imigrantes. E aí o pessoal ficava se escondendo, né? Não podia nem falar outras línguas. Não diria nem que é culpa 100% do Vargas pelo contexto da Guerra Mundial. Mas foi ele que fez isso, então é culpa dele. E aí você tem essa cultura no Brasil de você se virar de um jeito ou de outro, né? Seja por questões da natureza, seja por questões políticas, internas ou externas. No caso do Brasil, nos tempos atuais, você percebe mais relações econômicas, culturais também, né? O brasileiro ele não tem, em essência, essa conexão com os bens e serviços, né? É como se fosse uma conformidade com o status quo, né?
o Estado ele acaba sendo ineficiente. Ele existe, ele presta sua utilidade em certas coisas, mas no geral ele é ineficiente. Não pela burocracia, não porque é precário. Isso daí tem em todo lugar do mundo. Mas a cultura do Estado não é bem vista. E aí o que o brasileiro faz? Ele se vira. Você percebe que o peão, o cara que ganha um salário mínimo ou menos, ele às vezes tem até coisas que o Estado fornece, mas ele não sabe, e ele não quer saber. Ele se vira. Ele aprende ali a dar o jeitinho dele para trocar a tomada, para consertar a janela, trocar o piso. O cara pobre, né? O cara de classe mais alta no Brasil, classe média, às vezes classe média baixa, ele já não tem essas habilidades. Ele tinha antes, mas já não tem agora. Não por questões financeiras. Porque o americano rico, ele tende a ser um faz-tudo. O americano pobre nem tanto. Lá é o contrário. Porque a elite americana, ela é muito militarizada. Porque as maiores tecnologias americanas, o desenvolvimento tecnológico americano é totalmente militar, né? Então, uma cultura militar. Algo parecido com a Rússia também, inclusive. O brasileiro, a elite já não é assim, é uma elite mais, não vou dizer iletrada, porque é uma elite que tem conhecimento, mas tem preguiça, né? Gosta de ser servida. Mas eu não acho uma boa ideia falar muito sobre isso. A ideia era fazer um debate voltado a esse assunto, porque a gente tem em mente que o que seria o Ricardão, né? Todo mundo já viu esse termo, o Ricardão. O Ricardão é aquele cara que toda mulher queria ter, né? Toda mulher... ela não vai admitir, mas provavelmente dentro dela ela vai querer. Ela vai querer um cara que sabe se virar. O conceito de homem para mulher geralmente é um cara que ele é funcional. Não exatamente bonito, nem socialmente com status muito promissor, mas é um cara que se vira. É um cara que não tem tempo ruim e é um resolvedor de problemas. No fundo, o Ricardão ele é um cara que é o resolvedor de problemas. E ele aproveita isso para, obviamente, fazer coisas mais imaturas, como pegar a mulher dos outros, né? Mas, obviamente, que o Ricardão ele não é o cara que pega a mulher dos outros. Essa fama foi criada porque o homem com dinheiro da elite, ele acaba virando um cara meio frouxo, um cara meio que abobado, que não sabe se virar. E aí o cara que é pobre, que é o Ricardão, ele preenche esse vácuo e acaba se aproveitando da situação. Porque o cara que é pobre, ele não tá nem pra nada, né? E por que eu citei a geração Z também? A geração Z, ela já não tem essa dinâmica de se virar, seja ela pobre ou rica. Ela acaba sendo uma geração que tem a mentalidade de elite, mas não tem o status financeiro da elite. E às vezes o conhecimento teórico é até elevado, a gente está na era da informação, né? Internet, democraticamente acessada, né? Inclusão digital e tudo mais. Porém, não sabe trocar uma tomada. Né? Esse termo, inclusive, saber trocar uma tomada é uma expressão popular. Ah, fulano não sabe nem trocar uma tomada. As pessoas não refletem muito sobre as expressões. Se você parar para refletir sobre algumas expressões, você vai ver que elas são antigas, elas não são novas. E por serem antigas, reflete também a questão cultural, que mudou. No caso atual, a geração Z, ela não é uma geração que cria expressões como essa. Ela não pode criar expressões como essa. Ela não consegue. Não há contexto para isso.
Porque ela não troca tomadas. Simplesmente. E muitas dessas pessoas, eu diria que é porque tem pai ausente, ou porque foi educada pela cultura do americano de renda baixa. O americano que ganha pouco, ele não é o faz-tudo. O americano que é rico, ele é o faz-tudo. O americano que ganha pouco, ele vai buscar ser rico. E aí, quando ele vira rico, ele vira o faz-tudo. Ah, mas se ele tem dinheiro, por que ele é faz-tudo? Porque o americano, ele tem como ideal de virilidade masculina, né? Vamos usar esse termo. Ter dinheiro e saber trocar tomadas. Ele pode pagar um cara pra trocar as tomadas, mas ele não vai pagar. Ele pode pagar um cara pra trocar o sistema elétrico, que é mais complexo. E ele provavelmente vai participar. Ou vai ficar olhando, ou ele vai ser ali o cara que vai mandar, vai explicar pro cara como é que ele vai trocar essa fiação. Mas trocar uma tomada ele mesmo vai trocar. Porque, primeiro que ele é muito canguinha, ele não vai saber, vai querer gastar dinheiro com isso. Segundo, porque a própria questão cultural. O cara que é pobre, um americano pobre, ele em determinados lugares ele vai saber trocar tomada, mas no geral ele não vai saber trocar tomada, porque ele vai estar ocupado trabalhando o dia todo para virar o cara rico que troca tomada, que não trabalha mais. Por não trabalhar mais, ele tem tempo livre para trocar tomadas, né? Fazer chalé, morar na interior. Se você observar bem os subúrbios, que é uma classe média mesmo, ou média baixa, às vezes média alta, os subúrbios eles ficam longe de tudo. Eles ficam longe de farmácia, de shopping, de tudo, escolas. Então mesmo com dinheiro você não tem como contratar um cara que troca tomadas, porque você tá longe de onde ele mora, provavelmente. Seus vizinhos são pessoas que nem você. Eles não são pessoas que você contrataria pra trocar sua tomada. Então você vai ter que se virar. Pra você ter a paz de não estar perto da cidade, você prefere aprender a trocar tomadas do que ficar perto da cidade. Além da cultura militar. É isso. Foi só a introdução e se quiserem falar alguma coisa, comentar. Ao meu ver, essa tua colocação está bem explicada. Bem explicada. Em relação aos americanos, né? Já em relação ao Brasil, acho que tem muito mais, como não é uma coisa muito organizada, eu acho que tem muita diferença, muita coisa diferente, entendeu? Em que aspecto você disse? Tipo, a parte do americano, você nota que isso que você falou, por exemplo, do it yourself, é muito mais uniforme, essa coisa do rico, do pobre, americano e tal. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você vê uma diversidade de comportamentos e de tipos de pessoas, entendeu?
Tanto você tem o pessoal que faz as coisas, como tem o pessoal que não tem essa polaridade, quer dizer, ou um ou outro. Aqui é uma gama muito grande de gente. É porque o americano, por influência militar, né, o meio militar, ele é muito homogêneo. O Brasil não tem a cultura militarizada. A última cultura militarizada que a gente teve foi na Guerra do Paraguai. E ainda assim foi uma militarização de guerrilha da época, né? E pela característica, eu ainda consigo ver alguns paralelos entre até o outro assunto que era o Zeitgeist, né? Você tem o gaúcho, né? Você tem um bandeirante paulista, né? O gaúcho paulista. Você tem o vaqueiro, né? Enfim, você tem vários homens brasileiros, né? O gaúcho, ele era um cara mais campesino, né? Um homem que se afastou do resto do Brasil, mas se adaptou à região. E ele é mais eremita, no meu ponto de vista. O gaúcho, ele é mais eremita. Ele chega a ser algo até mais algo mais próximo de uma pessoa que se vira, mas não constrói tanto. Porque ele vive no campo, ele vive sobre a luz da lua, né, digamos assim. Então ele acaba sendo uma pessoa assim que ele tem seu senso de autonomia, mas voltado à natureza, né? O bandeirante não, ele é mais explorador. Ele é conquistador também. E a característica dos exploradores geralmente é mais voltado à adaptação, né? Ele tem mais ambição também, né? O paulista, ele é mais ambicioso. O sulista já é mais reservado, já é mais distante, já é mais sossegado, de certa forma. No Nordeste você tem o sertanejo, né? O que é o sertanejo? Ele é um pouco parecido com o sulista no sentido de se adaptar à natureza, mas ele tem uma característica um pouco voltado a espírito combativo, talvez pela questão da Guerra de Canudos, sobrevivência também, né? Teve muitas guerras no Nordeste. Eu acho que mais do que outras regiões, pelo fato de que começou a colonização no Nordeste também. E aí, o sertanejo, ele é um pouco mais destrutivo, mas quando ele não está em estado destrutivo, ele se adapta. Ele é uma adaptação meio destrutiva, aliás, né? Mas tem a característica de produção também, sertanejo. O sertanejo, ele é pecuarista, né? Tanto é que ele virou até o atual vaqueiro, né? Ele se vira no sentido de uma cultura de sobrevivência, no meu ponto de vista. O sertanejo, ele é mais sobrevivencialista. Claro que Exato. esses povos, eles têm entre si características que os unem, né? Que eu diria que o brasileiro seria essa característica, né? Se a gente fosse ver alguma homogeneidade entre esses três, tem mais do que esses três, mas esses três eu acho que são os mais... tem o Manauara também, né? Que é o ribeirinho, que é um pescador, é o cara do norte, no caso, né? Ele é um pouco parecido com o bandeirante, que ele foi explorar o norte. Só que a diferença dele pro bandeirante é que enquanto o bandeirante queria explorar, né? Mapear, né? Explorar, tem aquela ambição. O ribeirinho, ele é mais social, porque ele teve que ser social com os indígenas, com os nativos. Então ele se misturou com os nativos, ele criou ali uma adaptação, mas a sobrevivência dele é mais de compartilhamento. Então o nortista, ele é muito social. O nortista, ele é muito comunitário, né? Ele tem um senso de comunidade. Porque os indígenas tinham isso, né? Também tem isso, né? Aquele pensamento de aldeia, né?
Então você é muito... Os outros, se você observar, eles são mais individualistas, né? Diferente do ribeirinho. Enfim, eu diria que o brasileiro seria um misto, o que conecta esses povos. E aí, diferente do americano, não só o americano, mas todos os povos militarizados têm essa homogeneidade de serem iguais, né? Todos, né? O russo também tem isso. E olha que a Rússia é o maior país do mundo. Lá tem vários... Acho que tem mais diversidade étnica do que o Brasil. Ou se não tiver, é próximo a ter. Mas o grosso da Rússia, por conta da União Soviética, acabou ficando homogênea, né? Então virou uma cultura só. Por conta dessa militarização. Que aqui não teve, até então, né? Então, aqui no Brasil temos o gaúcho, o paulista, temos o nordestino, que é o vaqueiro e o tropeiro, e temos no norte o cara lá da borracha, né? O ribeirinho. O extrativista. Então, um aspecto interessante é que é o seguinte: como não tem essa cultura militar no Brasil, a adaptação em cada região com as suas características criou um tipo específico de brasileiro, né? E essa geração Z, essa que você falou agora no final, está sendo criada pelo comodismo com a tecnologia e pelas cidades, ao meu ver. Tem uma coisa muito importante no carioca, que provavelmente vocês não vão ver, né? Provavelmente, posso estar errado, mas eu não conheço nenhum sociólogo, filósofo que já falou sobre isso. O carioca, ele influencia a cultura brasileira por vários motivos, mas um dos principais motivos do porquê o carioca influencia é porque a cultura militarizada que o Brasil não tem, o carioca tem. Por isso que eu tenho a Guerra das Vacinas, que foi lá. A última rebelião armada que a gente teve foi no Rio de Janeiro. Então dá pra fazer esse paralelo da Guerra das Vacinas com as facções. Ah, mas tem o PCC. O PCC não é uma guerrilha. O PCC é uma máfia. O PCC ele é uma facção que ele é mais política, é mais de business, administração. Lembra que eu falei que o Bandeirante ele é ambicioso, explorador? Então, o paulista criou a facção dele, mas a facção dele não é de guerrilha. O carioca ele tem essa comando vermelho, né? Essa questão da guerrilha, né? De você ser combativo. Os povos guerreiros, eles costumam influenciar a cultura de outros povos. Eles costumam ditar as regras, ser o norte, né? Os povos guerreiros, eles tendem... E eu não tô aqui fazendo um elogio ao carioca, não. Eu tô fazendo uma crítica. Porque isso se chama vácuo de poder. Então, se o Brasil tem esse vácuo de poder, e o carioca preencheu esse vácuo de poder, logo todo brasileiro é um carioca, em potencial. Tá acompanhando? Se todo brasileiro é carioca em potencial, quer dizer que o ônus e o bônus a gente vai carregar do carioca, já que ele norteia esse ethos brasileiro. Ele acaba ofuscando os outros povos, ele acaba ofuscando os outros brasileiros. Ele ofusca o gaúcho, ele ofusca o ribeirinho, ele ofusca o sertanejo. Porque ele foi o cara que pegou em armas. Pelo menos o último. E pega até hoje, né? Porque você vê ali que... Concordo. E tem uma parte aí que você não falou, que é assim, tem o Comando Vermelho, que é a parte militar do lado da facção,
e tem a parte da milícia, né? Que é a parte militar do outro lado, digamos assim. Porque como a revolta da vacina veio dos militares, né? Os militares se revoltaram. Eu diria que a milícia influenciou até mais do que as facções nesse aspecto. Mas a facção, ela cresceu mais, né? Depois a milícia acompanhou esse crescimento. Inclusive, se você observar em São Paulo, você não vê esse negócio de milícia. Você vê, assim, umas bolhas, né? Mas você não vê essa cultura de milícia em São Paulo. E no Nordeste é mais coronelismo. É porque, historicamente, o que acontece? A facção criminosa no Rio de Janeiro, ela nasce dentro do presídio, entendeu? Dentro do presídio da Ilha Grande. A facção, historicamente, ela nasce a partir do momento em que os presos comuns, que são aqueles que têm um QI abaixo de 83, né, que é o médio aqui do brasileiro, são colocados e são expostos a outros presos que têm um QI muito mais elevado, que foram os caras que vieram das guerrilhas, das guerrilhas do período aí militar e tal, entendeu? Então, esse encontro aí dessas duas vertentes, digamos assim, uma carioca que trazia a criminalidade, que era o QI baixo, com o cara que veio lá da guerrilha, quando eles se juntaram, aí criou-se uma organização. E essa organização é que você tem até hoje, perdura até hoje. O carioca, ele, apesar da criminalidade, ainda respira, né? Respira usando equipamentos, mas respira o homem carioca. O homem carioca sem ser criminoso. É o cara... carioca, ele tem uma certa influência portuguesa. É uma região de costa marítima, com influência portuguesa. Logo você traça paralelos com navegadores, né? Povo do mar, digamos assim. Então, o que são povos do mar? Povos marítimos. São povos com a cabeça mais criativa, né? O paulista, ele já não é um povo do mar, comparado com o carioca. O paulista já é um povo da terra, porque ele explorou indo pro oeste. O bandeirante. Ele é o cara que quer... ele não quer... Ele não é muito dessa parte de navegador. Esses povos do mar, você consegue fazer alguns paralelos históricos também, né? Eu acho que Portugal até é uma boa referência por ser mais fácil de entender. Com a era das navegações, você tinha que entrar em contato com o novo mundo primeiro, né? Um novo mundo desconhecido. Depois de conhecer esse novo mundo, você tinha que se adaptar a esse novo mundo. Então você comia uma comida diferente, conhecia povos diferentes, falava línguas diferentes. Então você acabou virando um conhecedor ávido, né? Um cara que se adapta. O carioca, ele é muito flexível até hoje. Ele é um cara que se adapta até hoje. Por isso que o carioca é conhecido como uma pessoa que faz amizade fácil, né? Ele entende a situação mais rápido, ele tem um pensamento mais acelerado do que os povos da terra, né? Que exploram o oeste do Brasil. Ele é muito rápido de pegar as coisas. Essa é a característica dos povos marítimos. Então, o carioca ainda respira, só que o vácuo de poder da criminalidade, ele tá preenchido, ele é o norte, não só do carioca como do Brasil inteiro. Porque os povos que guerreiam, eles tendem a ditar as regras. Então, para que o carioca deixe a criminalidade de lado,
ele teria que ser ofuscado por outro povo, brasileiro também, que tem essa cultura militarizada, né? E aí você tem vários fatores para fazer isso, né? Não vou dizer como fazer isso, porque acho que não cabe aqui. Mas não tem como acabar com o espírito de criminoso do carioca. Porque não existe espírito de criminoso. Existe vácuo de poder. O crime, ele é um ato. Um ato que qualquer pessoa pode cometer. Mas há influências externas que tendem a isso. Você driblar essas influências externas faz com que você evite que essas tendências à criminalidade... Há um exemplo muito prático, até para facilitar o raciocínio. Se você observar a cultura armamentista que o americano tem, as pessoas falam que porte de armas faz com que não tenha crimes nos Estados Unidos. De fato. Mas um dos maiores motivos que faz não ter crime nos Estados Unidos é a distribuição desse vácuo de poder. Então, mesmo que ninguém dispare um tiro, vamos dizer que por algum motivo, todas as armas dos Estados Unidos não possam ser disparadas. Ainda assim não vai ter crime. Porque o fato de várias pessoas democraticamente ter acesso a várias armas faz com que esse vácuo de poder não seja preenchido por um povo só. Ele já tem homogeneidade, né? A homogeneidade cultural já facilita nesse aspecto também. Que vem como um pacote duplo, né? Tem o lado ruim também da homogeneidade. O lado ruim da homogeneidade é que você não tem essa vastidão de cultura, porque os países mais com pretensões imperiais, continentais, eles são heterogêneos e não homogêneos. Se um país ele é homogêneo, ele não é um país imperial. Ele é um país que tende a ser submisso por outros povos. Por quê? Porque os países com tendências imperiais, eles tendem a dominar mais facilmente, sem que você perceba. Um exemplo prático disso o americano ele só tem soft power por questões econômicas. O Brasil é um país pobre, por exemplo, mas tem um soft power brasileiro, que funciona. Se você comparar com outros povos latinos, até com o México, que é homogêneo, diferente do Brasil, o mexicano é muito homogêneo, ele não tem tanto soft power quanto o Brasil. Então, os povos com características imperiais, eles são heterogêneos e acaba tendo um soft power. Porque a heterogeneidade ela permite que você exibe ou abrace vários povos, né? E por você abraçar vários povos, esses povos eles acabam se vendo em você. Isso é a característica do império. Você se vê parte daquele império. Você chama, você convida. Os americanos tentaram fazer isso, tendo vários imigrantes, mas a homogeneidade cultural ela é tão forte que ofusca o próprio fato do americano ser imigrante também. Então, mesmo eles tendo vários imigrantes, eles são culturalmente homogêneos. Esse é o lado ruim, né? Que aqui você tem o bandeirante, você tem o gaúcho, você tem sertanejo. E esses povos eles têm papéis muito importantes, eu diria que civilizacionais, para o continente inteiro. Porque o cowboy americano ele só quer conquistar, ele só quer explorar, né? E isso aí é ruim às vezes. Você só ter isso é ruim. Às vezes não, quase sempre. Você não consegue parar e relaxar, como o gaúcho faz. Você só quer conquistar, você só quer explorar, só quer ir. E mais. Você só quer mais. Você não para e relaxa, você só quer ir. E eu acho que nessa questão de você entender essa diversidade do Brasil é importante nesse aspecto. Mas o vácuo de poder ele tem que ser distribuído, né? Democraticamente, digamos assim. Esse aspecto aí do armamento da população americana, e em qualquer lugar, né? É um fator muito importante.
Porque o vácuo de poder, ele não vai chegar no desconhecido. Quer dizer, o mau elemento, quando ele entra numa propriedade onde ele sabe que o armamento está disponível, ele não vai entrar assim de uma forma muito tranquila e tal, e ocupar aquele espaço, entendeu? Então, o que acontece muito aqui no Brasil e em outros lugares, onde o acesso ao armamento não é limitado, digamos assim. E não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Outra coisa também é essa questão da geração Z é que o Brasil ele está experimentando a primeira homogeneidade, né? Então, o cara que ele é do Sul, ele de certa forma quer ser carioca. Não porque ele quer, de fato, né? Inconscientemente ele quer. Se o carioca é o cara que tem armas e domina, você vê até na questão social, né? O traficante, ele é cobiçado pelas mulheres, né? Ele é temido. O cara que tem dinheiro no Rio de Janeiro, o cara pode ser político. Se ele é sequestrado por um traficante, esse cara que é político, ele não vai atrás do traficante pra matar ele. Ele vai fugir do Rio de Janeiro. Vai trocar de identidade, vai dar um jeito. Então você percebe que eles... essa coisa do traficante carioca impulsiona uma visão de, olha, isso é força. Isso é o guerreiro. Logo, ou eu sou submisso a isso, ou eu me torno isso. Então, você acaba tendo um desses dois fatores aí. Ou você se torna, ou você se submete. E aí você percebe que o gaúcho acaba querendo ser carioca também. Em um grau menor do que os outros, mas quer ser também. Né? Então, o que acontece? Se o gaúcho, em uma porcentagem X, quer ser carioca, vamos dizer que de 100% o gaúcho quer ser, sei lá, 20%, o paulista quer ser 40%, 50%, por aí vai. Quer ser carioca? Por que ninguém quer ser gaúcho? Por que ninguém quer ser o paulista? Ou melhor, por que ninguém quer ser o que sua região fornece? Porque até no Rio de Janeiro você tem o que eu falei, né? O navegador, né? O cara do mar, né? O explorador dos mares, né? E essa característica do mar ela é muito voltada à exportação e comércio. Você tem uma característica de petróleo no Rio de Janeiro, que é exportar petróleo, que é o que dá mais dinheiro pro Brasil, né? Petrobras. Então, você tem esses paralelos aí. Que se o carioca ele quisesse ser o cara da Petrobras, por ele ter dentro dele o povo navegador, tal como o sulista tem do gaúcho, ele seria o cara que eu falei antes, que ia se virar para fechar negócios e contratos lá fora e vender. Não que isso não aconteça, isso acontece, mas um grau menor, porque ser traficante dá mais dinheiro, certo? Então tem essa questão aí. Sobre a questão do faz tudo, do it yourself, o cara que se vira, eu acredito que a universalização de direitos, o acesso, eu seria até mais extremo e eu falaria até que isso é um mal da metrópole. A metrópole, citando o Rio de Janeiro como exemplo, a metrópole carioca, ela é fragmentada, né? Ela é caótica. Você tem conflitos existentes dentro da metrópole. Então, quando você sai da metrópole carioca, você acaba experimentando um pouco mais o espírito
daquele carioca que não é da metrópole, que é o cara dos negócios que exporta, né? O cara que exporta. Cara marítimo, cara dos mares. É um cara mais de bem com a vida, esportista, né? Gosta de ir pra praia, jogar uma bola e tal. E o cara da metrópole não, é loucura, né? Tiro, roubo, tráfico. Então, eu diria que o carioca que se vira, que é o faz tudo, que não tá na metrópole, ele é o cara que tende a viver de bem com a vida. Ele é o cara que, vamos dizer, quer ser um surfista, quer viver ali do esporte, né? Ele vive um pouco deslocado, vai atrás da comida dele, faz as coisas dele. É um cara até pacato nesses termos, né? Assim como os outros povos também. Mas a questão do monopólio da violência também é preocupante. Porque esse cara que se afasta da metrópole, ele pode, por ser pacato demais, ele pode sofrer a violência do cara que ocupou o vácuo. Então, de um jeito ou de outro, o cara que é da geração Z, ele vai ter que escolher dois caminhos. Ou ele se submete, ou ele se afasta, né? Ele tem que ter um espírito combativo, né? Porque se ele ficar na metrópole, ele vai ter que fazer parte daquilo, ou ser submisso àquilo. Mas se ele se afasta, não. Se ele se afasta conscientemente, se eu sou carioca, eu vou tentar ser o cara que vai tentar trabalhar na Petrobras, ganhar um dinheiro, vou me afastar mais ainda, vou comprar terras ali, quase nem nesse estado, se no outro estado. Se eu vou comprar uma terras no sul, eu vou ter que abraçar o sulista. Eu não posso ser o carioca no sul. Eu tenho que ser o sulista. Eu tenho que entender o gaúcho. Eu tenho que entender o que é o que ser gaúcho. Eu tenho que conversar com o povo daquela região, né? E o sulista, ele tem que entender que ele é gaúcho também, de certa forma. Mais do que o carioca que vai pro sul. Porque se o sulista não entende que ele é gaúcho, ele vai deixar de ser gaúcho, de certa forma. Né? Tem essa questão aí. Do ponto de vista, o cara que ele é novo, ele tem que abraçar, se ele vai migrar da cidade, da metrópole, ele tem que abraçar a cultura da região local que ele está indo. E, ao mesmo tempo, ele tem que entender que ele vai ter que se virar. Mas se virar tendo esses nortes geográficos, né? São nortes geográficos. Porque a geografia do sul permite que você seja pacato. Eu não posso ser um carioca no sul, não faz sentido. Isso gera conflito. E o Rio de Janeiro é uma zona de conflito justamente por isso. Mas atenção ao seguinte, eu já vi em vários lugares em que o carioca, para onde ele vai, ele leva o Rio de Janeiro junto, entendeu? Já o caso do gaúcho, por exemplo, você tem aqueles centros de representação do gaúcho, que é um centro tradicional do gaúcho. Que em cada lugar onde tem gaúcho, eles criam aquele centro e é onde converge, onde aquela comunidade converge e tal. Carioca não. Carioca, onde ele vai, ele leva o Rio de Janeiro junto. Já agora, seria interessante também saber a opinião do Caio e aí do senhor aí, do Ernesto Geisel. Bom, boa noite. Eu, na verdade, não tenho nenhuma opinião sobre isso. Eu na verdade, nunca tinha visto essas coisas antes. Na verdade, eu tenho uma pergunta sobre o tema dessa conversa aqui. Como que um jovem da geração Z que não teve essa educação militar americana e que não foi ensinado pelo pai, uma coisa assim, como ele pode se tornar o tal do Ricardão?
Se eu sou sulista, primeiro eu entenderia o que é gaúcho. Tô usando o sul como exemplo, no caso. Primeiro eu entenderia quem eu sou, se eu tô sendo um carioca ou se eu tô um sulista. Tô sendo sulista. E aí, se eu tô sendo carioca, eu teria que primeiro mudar esses hábitos, né? É porque são coisas muito indiretas. Tipo, às vezes é a música que você ouve, né? Até o time, inclusive. Você vê que o maior time do Brasil é o Flamengo, né? Nada contra o Flamengo, mas se eu sou do Sul, eu não posso ser flamenguista. Não faz sentido, né? Tem essas coisas dos hábitos, mas também tem a questão interna. Entender o que é o sulista é você abraçar a geografia, é você sair de casa, sair do seu quarto, pra você falar com as pessoas, você conhecer a cultura, né, da sua região. É você entender por que ela existe como ela existe. E a partir disso, você vai aprender, né? O gaúcho, ele dorme literalmente acampando. Eu já vi casos de que o gaúcho, ele tem a barraca para botar as coisas ali, mas ele dorme no chão mesmo, assim, olhando pro céu, né? Então você tem que ter uma casca para isso, né? Você tem que ter um hábito primeiro, você tem que ter esse hábito tô usando como exemplo, obviamente, de dormir olhando para as estrelas. E a questão militar, ela é mais uma questão... É porque o militarismo, ele é a homogeneidade. A questão não seria nem você ser militar, mas você ser imperativo, né? Imponente. Né? O que é ser imponente? Eu sou uma pessoa que me conheço, né? Conheço onde estou, o que eu sou, né? O que eu sou nesse momento, onde eu estou agora. E por eu conhecer, eu dito as minhas regras, eu dito a minha vida, né? Eu não tenho medo, não tenho vergonha, né? Eu acabo me virando por isso, porque eu gosto de aprender. Às vezes você é um cara que é do sul e quer ter um estilo de vida que não é contemplativo para a região. No Nordeste existe algo parecido também, né? O cara que tá no Nordeste, às vezes ele tem vergonha da própria cultura. Ele quer ser... É muito como você vê nordestinos querendo ser paulista, né? Falando gírias. É um negócio meio estranho, alienígena até. Isso é conflituoso. Porque quando você não conversa com o local que você tá, você não entende o que você tá fazendo ali. Por você não entender, você não sabe o que você vai fazer. Você vai entrar em conflito. Isso é tudo a antítese da adaptação. Porque a adaptação significa você se adaptar. E para adaptar, você tem que conversar com o local, né? E o do it yourself, faça você mesmo, é sobre adaptação. Porque, por exemplo, eu tenho um problema na minha casa. Vamos dizer, no Nordeste você constrói com taipa, né? Por que constrói com taipa? Por que eu não vou usar tijolo? Ah, mas para você usar tijolo, você tem que contratar um caminhão, pagar não sei quanto mil ali de frete. Você vai pagar mais caro porque você tem... Ou você não sabe usar taipa, ou você tem vergonha, ou você nem conhece a taipa, você nem sabe que ela existe, porque você é um alienígena. Ó que loucura. Então, na construção civil você já vê isso. Existem formas de você resolver problemas variadamente no Brasil, porque o Brasil tem várias culturas, né? Por ter várias culturas, você tem várias formas de resolver problemas. No norte você tem ali casas feitas de bambu, por exemplo, né? O cara, ele faz casa na árvore, tem técnicas ali para afastar insetos. Geralmente são técnicas até indígenas, né? Então você tem que conversar com a aldeia indígena local, ou pelo menos mestiça. Tem que entender como é que você vai resolver esses problemas. Você tem que aprender, tem jeito. Não adianta você botar no YouTube lá como fazer isso, onde é que eu acho taipa, o que é taipa. Não, você pode até aprender ali no Google.
mas você vai estar dependendo da internet, às vezes não tem nem energia para ter internet. Então, entendeu? É um negócio muito trabalhoso. É muito conflituoso, eu diria. Fora a questão de alimentação também, né? Você observar o capixaba, ele come muito peixe, né? Imagina, você não gosta de peixe e mora entre capixabas, entendeu? Então, são coisas assim, você tem que se adaptar ao local que você tá, aprender com esses povos. Se você já é desse local, mas você tá colonizado, vamos dizer que você é sulista e mora no sul, mas você tá colonizado, você nem sabia que tava, mas você observou e percebeu que tá colonizado pelo paulista ou pelo carioca. Se descolonize, simplesmente. Entendeu? Então, você tem que conhecer o local que você está, você tem que se adaptar. E essa adaptação, ela se reverbera na solução de problemas reais daquela geografia, né? Porque tem lugares que faz calor, tem lugares que fazem frio, né? Questões termodinâmicas, no caso. Mas tem outras características também geográficas que influenciam na sua vida, direta e indiretamente. Até na forma como você se comunica com as pessoas. E se você não percebe isso, você não vai conseguir aprender nada, você não vai conseguir se virar com nada. Você vai ser sempre um alienígena querendo que o externo imponha a você as respostas que você deveria buscar, e não que as pessoas te respondam, né? Vão até você. Essas respostas estão na sua própria vida, na dinâmica que você vive ela, né? Literalmente, né? No presente, nesse aspecto, né? Respondeu, Caio, a tua dúvida? Eu acredito que sim. Não deu para escutar muito bem o que você falou. Eu disse que eu acredito que sim. Ah, ok. Agora deu para escutar bem. Obrigado. Pois de qual região, Zaga? Em relação aos gaúchos, eu lembrei aqui o nome do centro deles, é o CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas. CTG? Exatamente, CTG, é Centro de Tradições Gaúchas. E para o carioca é pagode e feijoada. Eu vi outro dia que a forma como o gaúcho ele cria gado e se alimenta também é diferente das demais regiões. Então, no Nordeste, você costuma criar o Nelore, né? Nelore é uma espécie de boi. Uma raça de boi, na verdade. Essa raça de boi dizem que é da Índia, Oriente Médio, essa região aí, né? Sudeste Asiático, talvez. Então, o Nelore, ele é um boi que ele tem carne, mas é uma carne mais magra comparado com os outros bois. Ele é pelancudo também. Só que ele é um boi que resiste muito na natureza. Ele é um boi que bebe pouca água. Então ele se adaptou muito no Nordeste. Mas por ter pouca carne, uma carne mais dura, você percebe que a forma de corte da carne do Nelore,
É diferente, né? Conclusão. Você come muitas tripas no Nordeste. Você come muito partes duras do boi. E aí você tem toda a culinária voltada a isso. Mas isso é interessante porque o cara do Nordeste ele sobrevive dessa forma. Ele é o cara que come tudo, né? Do boi, basicamente falando. Ele come o boi todo. Não que o sulista não coma, mas o sulista, ele, por comer mais carne, ele tem mais gordura corporal. Isso faz com que ele resista mais ao frio, por exemplo. E é uma raça diferente de boi também, né, no caso. Às vezes ele cria Nelore lá também, mas eu acho que é mais um híbrido. Hoje em dia são vários, mas sempre foram vários, não só Nelore. O Nelore, no Nordeste, ele é único, porque os outros não sobreviviam. Então o boi no sul, ele é mais gorduroso. Né? Você tem a picanha, inclusive, vem daí. É uma carne assim mais cara, né? Gordurosa. E aí você tem o efeito de você ter um corpo mais gorduroso, você resiste a mais tempo sem comer. Você sente menos frio também, né? Tem toda uma condicionante aí de nutrientes também. Então, a forma como o sulista se adapta, ele permite que o sulista ele abrace mais a natureza local, no sentido de contemplativo também. Ele valoriza mais a região por isso. O nordestino ele sobrevive à região, ele luta contra ela, né? Ele luta contra a região, mas sobrevive. Isso faz com que o jeitinho dele, né? Vamos dizer assim, o jeitinho brasileiro do nordestino, ele é muito mais de sobrevivência e de transformar a comida ruim em boa, digamos assim, né? Porque comer tripa de animal não é nada saboroso. Mas você acaba criando umas culinárias interessantes, né? Tipo, carne seca, todo um negócio assim mais interessante. No sul é uma coisa mais simples, né? O sulista, ele come bem, mas ele é mais simples, ele é muito simples. Simples no bom sentido mesmo, tipo, ele não tem... Ele não demora muito, assim, para fazer as coisas, ele é muito direto, né? Ele é simples, ele é muito calmo, né? Nesse aspecto, né? Então, o cara que faz tudo no sul, ele é um cara que lida com pouca coisa. Ele é um cara que ele é simples, né? Ele não precisa de tanto luxo. O nordestino também não precisa de tanto luxo. Só que ele tem uma criatividade mais variada de se virar. Ele já não é tão simples. Não pelo luxo, mas na capacidade de resolver aquele problema. E geralmente isso é um problema para o nordestino, quando na verdade às vezes ele só poderia ser simples. Mas no geral, quando ele precisa ser um pouco mais do que ser simples, pela questão dessa dinâmica, né, geográfica, social, ele se dá bem de qualquer forma, né? Ele acaba sobrevivendo. E aí eu diria que nesse aspecto, se eu tô no Nordeste, eu vou abraçar essa criatividade. Eu vou tentar ganhar coisas com isso, né? O solo no Nordeste ele é mais ruim, ele é menos nutritivo. Isso vai me impedir de plantar? Não. Entendeu? Não impediu ninguém até agora. Né? Você se vira, você aprende, você mexe no solo. Se eu tô no sul, eu vou me trancar em casa. Não, eu vou tentar. Eu vou apreciar ali primeiro que eu vou cuidar da região, né? Eu vou aprender a ser mais cuidadoso com a região que eu vivo. Isso reflete até em cuidar da natureza também, propriamente dita. E segundo que eu vou usar minha simplicidade para ter tempo para fazer outras coisas. Porque se eu sou simples, eu tenho mais tempo também. Eu vou debruçar mais a criatividade. Eu vou ter mais contato com a família. Então, essas coisas acabam refletindo muito em como você se adapta também.
Você não pode forçar uma região a adaptar você. Você tem que se adaptar à região. Porque aquela cultura que foi gerada naquele local, ela só existe por isso. Né? Você vai querer inventar a roda. Né? Ah, mas a globalização é isso e tal. A globalização ela existe como uma forma de troca, de comércio. Porque o nordestino ele comercializa com os turistas. Mas o sulista não se torna nordestino por isso, nem o nordestino se torna sulista por isso. Porque a geografia não muda. Né? E povo é geografia. Povo é geografia. A terra acaba moldando você. A terra acaba condicionando você. O homem ele é um produto do meio. No meu ponto de vista, pelo menos. Também como eu observo até mesmo as questões do Brasil, né? Nesse aspecto. O homem é um produto do meio, e isso aí é uma realidade, digamos assim. É um consenso, acho que mundial, né? A Europa ela tá se ferrando por isso, né? Os imigrantes lá. Os muçulmanos, né? Mas isso ali é nitidamente uma ação premeditada, digamos assim. Porque eles estão sendo colocados lá com uma função específica, entendeu? Que é a questão da troca da cultura, digamos assim, que é a destruição de um país. É tipo um cavalo de Troia. Por acaso hoje estava vendo aqui uma cena que mostra a seleção francesa nos anos 80, em que você tinha todos os jogadores eram franceses brancos. E hoje, quando passaram a imagem dos jogadores da seleção francesa, os 11 jogadores, só o Theo Hernandes é que é branco, digamos assim. Curiosamente, tem um nome latino, quer dizer, Hernandes, que diz que ele também já veio de outra cultura, entendeu? O problema desses países ricos é que a população, ela fala da Europa, né, principalmente. O europeu, ele é engraçado porque a Europa ela é um continente antigo, continente bem antigo, culturalmente falando, e foi colonizado. Por que foi colonizado? Porque o cara que ficava rico na Europa, vamos botar ali dos anos 70, 80 até 2010, até recentemente, vai. Bota 2010, tem mais autonomia cultural. O cara que ficava, o europeu, o europeu ele queria fazer dinheiro, né? Primeiro que a cultura europeia não é essa cultura de avareza, de fazer dinheiro, né? Segundo, que prosperidade não significa fazer dinheiro. Enfim, o europeu começou a ficar com essa ambição de fazer dinheiro, né? E ele acabou sendo induzido pela cultura americana, né? Que é uma cultura mais de business, que não é uma cultura europeia, majoritariamente falando. E aí, o ônus e o bônus vem nisso, né? O bônus, você prospera, o ônus é isso, porque o americano, ele primeiro que não é americano, né? É um americano rico, né? Segundo que o americano ele tem imposição ao lado dele, né? Que é aquela imposição da força, né? Bélica. A Europa não tem nem exército. E dirá uma cultura de defesa, de ter armas e tudo mais. Então ela só pegou o ônus, não pegou nem o bônus dos americanos. Se parar pra pensar.
E o que acontece? O europeu, ele queria ser esse cara rico. Ele ficou rico, né? Mas virou um rico frouxo. Um rico que não sabe nem trocar uma torneira, trocar uma tomada. Então ela só pegou um lado da cultura americana. Que se fosse o caso de ser colonizada, pelo menos pegava os outros aspectos também. Mas eles não pegaram. Eles só pegaram esse aspecto. E aí virou um rico, rico soja. Virou uma Nova York gigante. Só que Nova York, por bem ou por mal, é um estado rodeado de estados. Tipo, você não vai ver uma invasão muçulmana em Nova York, né? Se Nova York fosse um país. Se Nova York fosse um país. Localizado perto da Europa, seria dominado por muçulmanos também. Igual a Europa. Nova York só não é cheio de muçulmano porque é americano, né? E por ser americano, tá protegido ali. Essa cultura, eu não falo nem é porque quando a gente fala do armamento americano, a gente tá limitando muito a questão. Na minha perspectiva, o armamento americano, ele é o resultado da cultura. Entendeu? Ele é tipo o grosso. Mas por trás desse armamento tem a questão cultural. Que, por exemplo, se do dia pra noite o americano pede as armas dele, ele ainda vai se virar, se defender. Seja com pau ou pedras. Ele ainda vai dar um jeito de criar uma arma de madeira, lança, entendeu? Flecha, sei lá. Imagina uma situação hipotética de que todas as armas dos americanos sumiram. E a galera que invadir. Ele vai se virar, ele vai pegar a madeira, vai pegar machado, né? Facas. Então, o armamento civil americano, ele é só a expressão grosseira da cultura que tem por detrás. E o europeu não faria isso, o europeu não pegaria essas facas. Tanto é que não tá pegando, né? Eles não têm arma lá e não tá pegando nada. Tá deixando o muçulmano entrar e varrer tudo. O que protegia a Europa, a Europa tinha um escudo para isso. Ainda tem, na verdade. Qual é o escudo da Europa? O europeu, ele tem um escudo cultural muito forte, né? O que é o escudo cultural? Se o europeu não fosse colonizado pelo americano, se ele aprendesse a fazer negócio com o americano, mas sem ser colonizado, não teria como o muçulmano dominar a Europa. A Europa dominaria o muçulmano. O muçulmano, ele adotaria a cultura europeia. E acaba... Algo que o Brasil faz, inclusive. O Brasil faz isso. Todo mundo que entra aqui, tem muito muçulmano no Brasil e ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque o muçulmano, ele vira brasileiro. Se ele querendo ou não. Se não for ele, é o filho dele. Entendeu? Essa imposição cultural que o Brasil tem, a Europa também tinha. Então, de certa forma, o Brasil ainda não foi colonizado pelos americanos. Se o Brasil for colonizado pelos americanos, pelo menos o ônus e não o bônus, a gente vai se fuder aqui na Europa. Porque a gente vai virar sojado, né? Imagine. Entrar um monte de muçulmano venezuelano aqui. Se bem que o venezuelano, ele ainda é latino, né? Por bem ou por mal. Mas imagina um muçulmano entrando aqui e a gente ser uma Nova York da vida. Porque o brasileiro, ele, se você observar esses povos dentro do Brasil que a gente falou antes, do gaúcho, o sertanejo e tal, essa galera metia porrada, né? Você vê até hoje, né? Você vê que o carioca, por exemplo, ele é criminoso, mas ele ainda se vira. Ele é o cara que de uma forma negativa, infelizmente, mas essa questão da violência não pode ser terceirizada. Você não pode deixar um povo de fora ser violento contra você. Você tem que ser violento contra ele. Ou pelo menos você tem que castrar ele culturalmente. Que é a tal ele tem que falar sua língua, né? Ele tem que se vestir como você. Então, a arma que o europeu tinha, que era essa imposição cultural, foi perdida por conta dessa homogeneidade que eles
que eles não tinham, eles tinham uma heterogeneidade, né? Um continente até, né? Vários países dentro lá, com línguas diferentes. Todo mundo começou a falar inglês, do nada. E aí virou uma homogeneidade. Sem as armas americanas. Se fosse pra virar americano, pelo menos, né? Vamos adotar tudo. O conjunto, né, da obra. Pegou só o ônus. E tem um aspecto também curioso, interessante na Europa, que é o seguinte, é que há um envelhecimento do povo europeu, entendeu? Do europeu nativo, digamos assim. Então, o que acontece? Você soma o envelhecimento da população com a soja colocada na juventude. Aí está o prato feito para o pessoal chegar e invadir à vontade, porque não tem reação nenhuma, entendeu? É uma coisa que você observa no Brasil, por exemplo. Dizem que o Brasil também está envelhecendo. Só que o Brasil, ele tem uma vantagem muito, muito, muito boa, que a gente não pode abrir mão. Primeiro que o Brasil, ele consegue integrar vários povos. Segundo, que o Brasil tem posição cultural. Então o Brasil, ele não é só o Brasil. O Brasil é a América do Sul toda. A América do Sul, se você observar a Argentina, por exemplo, tá tendo muita migração de argentino para cá. Não só da Argentina, obviamente, né? Até Venezuela também. Motivações um pouco diferentes e tal. Mas sempre teve isso. Sempre teve. E conforme o tempo passa, tecnologicamente falando, isso aumenta, né? Porque você constrói mais estradas, vai sair agora o corredor bioceânico, né? Vai integrar vai ter trem que vai integrar no continente da América do Sul. Então o Brasil tem essa vantagem, que ele impõe a cultura e ele integra vários povos. Então você tem essas duas coisas. E a Europa não tem isso, porque se a Europa, ela tinha, mas perdeu. Porque teve um tempo aí que todo mundo queria ser francês, por exemplo. Porque se você observar algumas palavras que a gente tem, Réveillon é uma palavra em francês. Réveillon, Noel, a gente não fala Pai Natal, que nem Portugal fala, a gente fala Papai Noel. Burocracia. Burocracia é francês também, né? É da mesa, né? O burô. Burô. Tem várias coisas, não só palavras. Palavras é só um exemplo. Tem outras coisas também. Então a gente bebia muito da Europa. Existe uma coisa que dificulta a invasão do Brasil por essa tropa aí muçulmana, que é assim, o Brasil ele tá protegido por 2 oceanos, certo? De um lado você tem o Oceano Atlântico e do outro você tem o Oceano Pacífico. Então isso aí é uma barreira bastante grande. Nossos vizinhos são latinos também, que nem a gente, né? A gente não é vizinho de... Porque na realidade você faz tudo parte do mesmo contexto, entendeu? Geográfico. Espanha e Portugal, a diferença de Espanha e Portugal, a língua espanhola e a língua portuguesa já é uma língua parecida, né? Mesmo etnos ali. O próximo. Se os países ao redor do Brasil falassem português, muito provavelmente o continente todo seria brasileiro. Seja por guerra, ou seja por, sei lá, um Mercosul 100 anos desenvolvido. O que torna o Mercosul não mais desenvolvido do que está é justamente a questão da língua, inclusive, a questão cultural. A União Europeia ela só existe por conta do inglês. O europeu, ele por se educar, né, depois que a Segunda Guerra acabou,
o europeu investiu muito na educação. E aí, nessa de investir na educação, né, veio também a questão do inglês. Então, todo mundo começou a falar inglês. E a questão da língua, ela conecta muito. A gente, muito provavelmente, não vai falar inglês, porque não precisa, porque o português e o espanhol é parecido. Isso faz com que a gente não pegue o ônus do americano, que é sojado. Que é a cultura woke é americana, né? Vamos ser diretos, né? Que não é brasileira, não é latina, não é asiática, é americana. É o ônus deles, né? A gente também tem nosso ônus. O Brasil também já pegou muito da cultura americana no fast food, por exemplo. A comida. Mas eu acho que isso daí é o de menos, viu? Comida é de menos. Para mim, é de menos. Em termos de saúde, não é bem o de menos, porque sim, verdade. Afeta a própria estrutura do país, entendeu? Porque o fast food, por exemplo, na minha opinião, é como se fosse uma arma biológica, entendeu? Você fala comida processada, né? Você fala processado, né? Sim. Tem hambúrguer que é saudável, por exemplo. Tem, claro. Você pega a carne e manda ela processar ali na hora, no açougue e tal, e você mesmo produz, tempera e faz, tudo bem. Agora, a partir do momento em que ele está congelado e tal, aí já era. Cheio de corante. Você sabe que a comida processada é uma comida de guerra, né? É uma comida de guerra. É interessante porque o Brasil ele importa comida processada, sendo que a gente não teve guerra. A gente importou uma cultura que não tem nada a ver com a gente. A comida brasileira é uma comida... O Brasil é parecido com a Ásia nisso. Uma parte da Ásia. Tem uma parte da Ásia que gosta de comida fresca. Eles... Você já viu aqueles vídeos de asiático comendo bicho cru, assim, tipo, ele pega, vende pra você o bicho vivo ainda. Chega até a ser mais extremo, né? Sim, no caso japonês, né, tem o sushi e tal. Mas o japonês, ele só tem essa cultura ainda por conta de outros países asiáticos, porque o japonês também é um país de guerra. Sim. Até que o sushi, ele é uma comida crua. Ele é uma comida crua enrolada, né, na folha. Porque a única coisa que você tinha ali era alga e peixe, né, cru. Não dava nem tempo de você cozinhar, né? É um negócio pra ser rápido. A comida do Brasil também tem muita influência da Europa, do sul da Europa, né? Portugal, Espanha, Itália. Mediterrâneo. Que a comida mediterrânea é muito variada. É muito temperada. Vou procurar a comida fresca, né? Assim. Fresca, temperada, muito colorida, inclusive. No Nordeste, você tem o caso, por exemplo, você falou aí há pouco da carne de sol. A carne de sol ela tem a função, porque antes não havia geladeiras, nem frigoríficos, nem nada, né? Então tem o salgado, tipo o peixe salgado como o bacalhau, por exemplo, faz parte de uma tradição de conservação do alimento, entendeu? Outra coisa que você falou, por exemplo, que o nordestino tem o hábito de comer tripa e tal. No caso aqui, por exemplo, aqui na Paraíba é a buchada. Não desperdiça. Não, essa tradição, por exemplo, eu conheci no norte de Portugal, por exemplo. A região do Porto, por exemplo, tripas à moda do Porto é um prato típico do Porto, por exemplo. E eu conheci também lá na região de Coimbra, por exemplo, a buchada
a buchada que é feita aqui no Nordeste, eu conheci a fábrica da buchada lá numa aldeiazinha lá numa cidadezinha lá perto de Coimbra, por exemplo, entendeu? Então ela é o que está aqui no Brasil, vem tudo dali, daquela região, entendeu? E aí se adapta aqui, né? A realidade. E uma grande quantidade de também cultural, digamos assim, vem dali do outro lado do Atlântico, que é da África, né? Dos negros e tal, que vieram de Angola, da Guiné, desses países aí que falam português, Moçambique e tal. Eles comem muitas raízes. Sim. E milho. Grãos. Eu tive lá em Angola, fiz uma campanha lá fiz um trabalho lá uma obra em Angola, e lá o pessoal come muita farinha de mandioca e farinha de milho. É típico deles. E pega muito fácil também no solo, né? Ele pega rápido no solo. Plantação. Sim, exatamente. O que a gente faz com milho, se você observar? Até combustível tem milho. Até combustível de milho você tem. Milho já foi o petróleo amarelo, né? Quase que o petróleo amarelo. Por um tempo aí. Eu vou encerrar aqui. Tá gravado. E aí vai ficar gravado aí. Beleza. Boa noite aí para vocês, pessoal. Boa noite. Boa noite.